Inicialmente, de agradecer muito o convite dos organizadores. A USP é, afinal de contas, a minha alma mater. Então, estar de volta aqui é sempre muito especial. E, bom, o tema da palestra de hoje é uma viagem ao buraco negro no centro da galáxia. E eu, como relativista, eu acho muito interessante o tema de buracos negros, porque é uma daquelas soluções que elas não possuem análogo newtoniano. Então, leva a teoria da relatividade geral, como eu vou explicar daqui a pouco a vocês, ao extremo. Porque são as predições da relatividade geral associadas a buracos negros realmente, de fato, não possuem análogo newtoniano, né? Mas, além disso, hoje em dia, o som? Microfone. Não está... Ops, acho que está um pouco... Talvez... Agora, vocês podem me ouvir melhor? Não, ok. Eu acho que a posição do microfone é o problema, talvez. Deixa eu levantar um pouquinho mais. Vocês podem me ouvir melhor agora? Sim? Todos me ouvem? No fundo? Ok? Muito bem. Então, para um relativista como eu, buracos negros é um playground teórico bastante interessante. Mas acontece que buracos negros se tornaram importantes, eu diria, cruciais também para a astrofísica. É impossível hoje em dia você falar de astrofísica sem se referir a buracos negros. Essa relação de como surgiu como uma curiosidade teórica e avançou até essa situação de que ela é essencial em astrofísica, eu vou tentar comunicar um pouquinho aqui a vocês, dentro dessa nossa viagem virtual até o buraco negro no centro da galáxia. Então, só para vocês terem uma ideia, a minha primeira transparência, na verdade, é um filme simulando essa saída da Terra até esse buraco negro no centro da galáxia, né? E o mais importante nesse filme é vocês verem que esse tipo de tema que eu vou tratar hoje só é realmente possível e só realmente ele é corroborado cientificamente por observações graças à tremenda tecnologia e o avanço tecnológico que a astronomia teve com a eletrônica fina e, enfim, com toda a tecnologia desenvolvida nos últimos anos. Então, eu gostaria que vocês vissem essa próxima... como é possível os nossos telescópios penetrarem profundamente no sistema solar graças a avanço tecnológico. Então, vamos ver se eu consigo fazer rodar esse programa. Ok, então vocês estão vendo aqui a Terra, eu acho que vocês não conseguem ver. Se vocês olham à noite, vocês vão ver toda uma faixa branca que representa o disco da nossa galáxia. E agora estamos fazendo um mergulho nesse disco na direção do centro da galáxia. Então vejam os sucessivos zooms que só são possíveis graças à tecnologia de hoje em astronomia. É realmente impressionante. Então isso que nós estamos vendo agora são estrelas orbitando o centro da galáxia. A galáxia é um aglomerado de estrelas, né? A nossa galáxia é a Via Láctea, que tem algumas centenas de bilhões de estrelas. Aquelas observações, elas podem ser resolvidas, e o que nós estamos vendo agora são as estrelas, é uma simulação daquelas estrelas, sem erros observacionais, orbitando alguma massa muito densa no centro, que, surpresa, surpresa, é inobservável. E essa massa inobservável é um buraco negro gigante que existe no centro da galáxia, e é esse que nós vamos visitar. Então, basicamente, esse é o resumo da ópera do seminário de hoje. Ok, então quais são os temas, antes de eu falar sobre buracos negros, que nós devemos analisar? Primeiro, eu preciso explicar para vocês o que são buracos negros. Eu também preciso falar como eles se formam, quão grandes eles podem ser, como podemos observá-los e se eles são indestrutíveis ou não. Então vamos passo a passo. Bom, tudo começa em 1915, na verdade. Na verdade, realmente, o início é de 1905. Em 1905, Einstein faz uma grande descoberta, que é que o tempo e o espaço, eles não têm sentido isoladamente. O que tem sentido isoladamente, no sentido que é uma entidade absoluta em física, é o espaço-tempo. Então eu gosto de usar a seguinte expressão, que o que há de absoluto é o espaço-tempo, e diferentes observadores, eles extraem diferentes conteúdos de espaço e de tempo desse mesmo ente absoluto que é o espaço-tempo.
É como no eletromagnetismo, né? Você tem uma entidade absoluta, que é o campo eletromagnético, e diferentes observadores extraem diferentes conteúdos de campo elétrico e magnético dessa mesma entidade absoluta, que é o campo eletromagnético. Então, o que Einstein mostra em 1905 é que realmente você precisa falar como ente absoluto do espaço-tempo, e não do espaço e do tempo separadamente, como Newton fazia. Agora, o que em 1915, ou, portanto 10 anos mais tarde, ele fez, foi mostrar que essa grandeza absoluta que é o espaço-tempo, ela, apesar de absoluta, ela não é invariante. Deixa eu explicar um pouco melhor. Ela é absoluta, mas depende de um ingrediente. Ela não é fixa. E esse ingrediente é o conteúdo de matéria e energia que permeia o espaço. Dependendo do conteúdo de matéria e energia que permeia o espaço, você tem diferentes entidades espaço-temporais. É como se o conteúdo de matéria e energia casasse de diferentes maneiras o espaço e o tempo. Então, uma maneira artística de ver isso é essa aqui. Isso aqui está representando o espaço-tempo, que é 4-dimensional, 3 dimensões para o espaço e uma temporal. E esses vales são a influência que a energia e a matéria do universo teria moldando esse espaço-tempo. Certo? Então, em última instância, a relatividade geral, o que é? É uma teoria de gravitação compatível com a relatividade de 1905. Por ser uma teoria de gravitação, ela tem que permitir nos dizer como que partículas se movem em órbitas ao redor de corpos, por exemplo, ou na presença de campos gravitacionais. E ela faz isso não só tão bem como a gravitação newtoniana, mas faz melhor, porque não só ela permite fazer correções pequenas nas predições newtonianas que são observadas observacionalmente, mas consegue prever outros corpos que a gravitação newtoniana não previa. Um deles é o buraco negro. Ok? Então, é uma teoria de gravitação. O grande diferencial entre ela e a gravitação newtoniana é que na gravitação newtoniana você tem um espaço-tempo fixo absoluto e um campo gravitacional que é definido sobre esse espaço-tempo, e na gravitação a coisa não é assim. Você tem a matéria e energia moldando o espaço-tempo e determinando como que a matéria ela se comporta ou ela evolui nesse espaço-tempo, e vice-versa. Essa partícula, tendo energia, molda o espaço-tempo ao seu redor, dizendo como que o espaço-tempo ele deve se comportar. Ok? Mas para todos os efeitos aqui, eu gostaria que vocês mantivessem em mente que a relatividade geral é uma teoria de gravitação compatível com a relatividade. É a melhor teoria de gravitação que nós temos em ciência hoje. Ok? Muito bem. Acontece que as equações da relatividade geral, que são chamadas equações de Einstein, elas são muito complicadas. Para vocês terem uma ideia de quão complicadas elas são, mesmo na ausência de toda a matéria, a solução geral dessas equações é desconhecida. A solução geral das equações de Einstein, no vácuo ou na ausência de matéria, a solução geral é completamente desconhecida. Certo? E Einstein tinha percebido em 1905 que as equações dele eram muito complicadas. E ele costumava dizer, ele achava que elas eram tão complicadas que elas só poderiam ser resolvidas de maneira aproximada. Muito bem. Mas isso não foi bem assim, porque um ano depois, esse astrofísico alemão, Karl Schwarzschild, que é um astrofísico que era precoce desde a adolescência, e que nós estamos falando no 1916, portanto no meio da Primeira Guerra Mundial, ele estava lutando no fronte russo, né, ele lutava pelas tropas alemãs no fronte russo. E aliás, uma curiosidade que não sei se todos vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, ele se alistou voluntariamente para participar da guerra, que é algo bastante exótico para os nossos padrões, pelo menos, né? Mas enfim. E ele então, no fronte, ele olhando para as equações de Einstein, vocês sabem, né, a guerra de trincheiras, enfim, aquela situação terrível, eu não sei quão terrível era a situação dele em particular, mas enfim, ele descobre uma solução exata das equações de Einstein. Bom, como que é possível você compatibilizar isso com a minha afirmação anterior? Isso é possível porque a solução que ele encontrou, que é uma solução exata, tem tantas simetrias que permitiu a ele encontrar com essas simetrias todas uma solução exata. Então ela é pouco geral, ela é muito particular,
Mas dentro dessa particularidade, ela é exata. Mas isso é bom? É ótimo. Porque essas simetrias são exatamente as simetrias que nós usamos para descrever estrelas. Que simetrias a gente usa para descrever estrelas? Estaticidade, se a estrela for esférica. Simetria esférica. Estaticidade, se a estrela for estável. E simetria esférica. Certo? Essas soluções foram contempladas, essas simetrias foram contempladas com Schwarzschild, e com essas duas imposições ele encontra a solução geral. E o que ele consegue com isso? Ele consegue algo extraordinário. Ele consegue calcular correções na solução, na solução newtoniana para a órbita de planetas, por exemplo, ao redor do Sol. Certo? O Sol, ele não vai ser mais, as órbitas não serão mais elípticas, assim como previsto pela gravitação newtoniana, mas terá uma pequena precessão. Elas não são órbitas fechadas, mas tem uma pequena precessão, certo? E isso é observado de uma maneira, já era observado de uma maneira contundente nas órbitas de Mercúrio, certo? Muito bem, então ele faz correções que são observadas, isso é algo fascinante. Mas faz mais. O que ele notou na solução dele, só olhando para a solução, é que quando a estrela era mais e mais densa, chegava um momento que as coisas ficavam muito exóticas. Porque aparentemente, a partir de um certo ponto de densidade, quando a densidade era ainda maior, portanto, para a mesma massa o raio era menor, aparentemente o espaço e o tempo ficavam loucos, porque aquilo que era espaço virava tempo e o que era tempo virava espaço. Então, aparentemente, o espaço-tempo ficava patológico. Então, rapidamente, isso foi chamado, essa situação limite foi chamada, essa estrela com esse raio limite, esse raio foi chamado de raio de Schwarzschild. Em 1939, a gente pode encontrar um paper de Einstein dizendo que soluções que possuíam esse raio de Schwarzschild eram paper de Einstein, 39. Portanto, nós estamos falando de um gap de 1916 até 39. Então, Einstein dizia que ele usava argumentos dizendo que estrelas tão compactas não poderiam existir. Em 39 isso. Mas não só ele estava errado e podiam existir, como exatamente isso é que dá origem à solução de buracos negros. Tudo indica que Einstein morreu sem acreditar na existência de buracos negros. E o que é um buraco negro? O buraco negro é uma situação em que a estrela ela colapsou completamente. Aquela patologia aparente da solução é só aparente. É uma patologia que nós chamamos de sistema de coordenadas. Não é uma patologia real, uma patologia física, onde observáveis físicos têm um comportamento inaceitável. O aparente fato que espaço e o tempo ficavam loucos era só o fato de não se entender na época exatamente como esse casamento entre o espaço e o tempo se dava. Hoje nós sabemos que a situação não é nada patológica. De fato ela é extrema, mas não é patológica. Então o que é um buraco negro? Quando a estrela alcança esse raio limite, ela não... Por vínculos espaço-temporais, ela não consegue se tornar estável. Para ela ficar estável com esse raio extremo, isso seria tão difícil quanto você violar a causalidade, quanto você se propagar mais rápido do que a luz. A mesma dificuldade que vocês têm de se deslocar mais rápido ou ganhar numa corrida com um fóton, uma estrela teria se ela quisesse se manter estável com um raio menor que esse raio de Schwarzschild. Então o que ela faz? Ela colapsa, e colapsa completamente, até toda a matéria dela ocupar um espaço de volume nulo aqui no centro dessa região. E o que é essa região escura? Essa região escura é propriamente o buraco negro, que é uma região compacta no espaço, cujo campo gravitacional é tão intenso que nem mesmo a luz escapa. Então, se eu estiver caindo dentro do buraco e acendo um raio de luz para dentro, obviamente esse raio de luz vai acabar nessa região singular aqui no centro, onde toda a matéria acaba se localizando. E se você acende a sua lanterna para fora, não importa que você acende para fora, o fóton também vai para dentro. Nada consegue sair dessa região, nenhuma informação consegue sair dessa região. Essa fronteira de não retorno, essa fronteira do buraco negro de não retorno, é chamado horizonte de eventos. Porque assim como um navegador, um marinheiro não consegue ver além do horizonte, nós não conseguimos ver para dentro desse horizonte, porque nenhuma luz escapa para fora para a gente saber como que é dentro do buraco.
Então, toda estrutura espaço-temporal interna ao buraco negro, nós temos que nos apoiar na relatividade geral. Porque a menos que você vá lá para checar em loco. Você pode até checar em loco com seus instrumentos, só que você não tem nenhuma chance de voltar e pior, você vai ser esmigalhado aqui no centro até um volume nulo. Ok? Então, não façam isso. Muito bem. Então, o buraco negro, nessa próxima transparência, eu gostaria que vocês mantivessem em mente o seguinte, que é uma solução das equações de Einstein, que se ela pudesse ser realizada na natureza, é uma região compacta no espaço de onde nenhuma informação consegue escapar. E por que eu tomei esse cuidado agora, nessa última frase pelo menos, dizendo que se ela puder ser realizada na natureza? Porque o fato de uma equação permitir uma solução de buracos negros, no caso as equações de Einstein permitir essa solução, que é a solução de buracos negros, não faz com que ele necessariamente exista. A gente precisa ter um mecanismo de produção de buracos negros. A pergunta é, existem mecanismos favorecidos pela natureza para a formação de buracos negros? É isso que eu quero responder agora para vocês. Você já pode antecipar que a resposta será sim, porque se é tão importante para a astrofísica, devem haver mecanismos não tão exóticos de formação de buracos negros. Então, vamos iniciar agora respondendo a pergunta sobre como os buracos negros se formam. Mas antes disso, eu tinha esquecido essa transparência. Isso aqui é uma animação do que aconteceu numa galáxia distante da Terra. Aqui você tem um buraco negro, uma estrela. Isso aqui é a interpretação dos dados. Isso aqui é uma animação. Uma estrela passou perto desse buraco negro, que fica a 700 milhões de anos-luz. Devido às forças de maré gravitacional, que são muito intensas, quando o buraco negro não é tão grande, ela dilacera a estrela, ela se rompe completamente, se torna um disco de poeira ao redor do buraco, que lentamente começa a ser absorvido toda essa matéria para dentro do buraco, até toda essa matéria que antes fora, que era a matéria da estrela, acaba acrescentando mais massa, mais energia ao buraco. Então o buraco acaba canibalizando mais e mais energia. Então você já pode antecipar que buracos negros são excelentes sorvedouros de energia. Eu ainda não respondi, eu vou esperar isso para o final da minha palestra, dizer se buracos negros, além de sorvedouros de energia, eles podem emitir energia. Ok? Muito bem, então vocês têm que aguardar até o fim da palestra. Essa é a minha estratégia aqui. Certo? Muito bem. Então vamos ver como que buracos negros se formam. Para a gente entender como eles se formam, a gente precisa entender, antes de mais nada, como estrelas se formam. Porque buracos negros serão uma consequência de estrelas, do final da vida de estrelas. Então o que nós estamos vendo aqui são nebulosas, né? São nuvens de gás. E quando essa nuvem de gás, ela pela força gravitacional e devido a perturbações um pouco mais densas, começam a condensar regiões de mais e mais gás, em algum momento essas regiões começam a se tornar tão densas que acabam disparando reações nucleares no seu interior, e aí nós chamamos isso de estrela. É assim que a nossa estrela se formou. O que eu vou mostrar agora em seguida é uma simulação de como isso acontece, uma simulação, um filme de como isso pode acontecer. Mas atenção, todos os sistemas, eu gostaria de fazer essa observação a vocês, estudantes de física, sobretudo de primeiros anos. Muitas vezes o expositor, tentando fazer um discurso coerente, ele passa a impressão que esses temas são temas fechados. Muito longe disso. O tema, por exemplo, um tema relativamente prosaico, afinal nós temos uma estrela aqui perto, que chamamos de Sol. A formação dessas estrelas são complexas o suficiente para a gente não ter ainda domínio total sobre como tudo isso acontece. Então, provavelmente, cada transparência minha pode ser um tema de pesquisa que consuma uma vida. Certo? É mais ou menos como funcionam as coisas. Porque quando você olha com mais e mais e mais detalhe, você sempre acaba encontrando coisas mais interessantes. Então vamos ver aqui uma simulação que ilustra de maneira geral o mecanismo de formação de estrelas. Tá, vamos ver aqui se eu consigo. Então, aqui nós temos uma nuvem molecular que por campo
Ó, agora que eu consegui. Ela tem uma dificuldade aí para... Então, aqui nós temos uma nuvem molecular que, por atração gravitacional, as regiões de perturbação, as regiões mais densas, elas começam a se condensar. Essas regiões mais claras aqui mostram regiões mais densas e mais quentes, portanto. Agora é feito um zoom para uma região. Isso é uma simulação, né? Uma simulação numérica que eu não sei até que ponto é realista, eu devo dizer a vocês. O que eu posso afirmar é que certamente o mecanismo completo de como estrelas são formados, mesmo estrelas bastante medianas como a nossa, bastante comuns como a nossa, não está completamente sobre controle. E esses pontinhos que vocês veem sendo ejetados são, em princípio, estrelas que podem estar se formando. Ok? Certo? A referência vocês podem encontrar aqui embaixo. Quem quiser anotar e entrar na internet para ver mais detalhes. Muito bem, e aí vocês veem pontos que representam estrelas formadas a partir desse processo de condensação de regiões mais densas. Muito bem, posto isso, e posto a existência de estrelas, e nós sabemos que elas existem, elas permanecem em equilíbrio, pelo menos para estrelas como a nossa, por bilhões de anos. O nosso Sol tem 5 bilhões de anos, e vai durar mais um tanto. E como é que elas conseguem ficar estáveis por tanto tempo? Basicamente porque há duas grandes forças agindo na estrela. Uma empurrando a matéria de fora para dentro, que é a força gravitacional, e outra empurrando a matéria de dentro para fora, que é a pressão que aparece devido a forças nucleares. Vocês podem ver o Sol como uma grande panela de pressão, em que a pressão é feita por forças nucleares. E esse processo começa com a fusão de hidrogênio em hélio, e aí em núcleos mais pesados, certo? E nesse processo você acaba tendo liberação de energia. Essa energia são os fótons que nós observamos, que aquecem. Hoje estava um dia calor porque nós fomos bombardeados com fótons, enfim. O Sol ele é brilhante porque o brilho são esses fótons que chegam até nós e impressionam as nossas retinas. Ok? Agora, como eu estou dizendo para vocês, é assim, tudo começa com muito hidrogênio e poucos núcleos pesados, mas à medida que você vai consumindo esse combustível nuclear, esse hidrogênio, núcleos mais e mais pesados começam a se formar aqui no centro da estrela. Esse preto aqui não tem nada a ver com o buraco negro, certo? É o centro da estrela, tá? Até o momento que você tem uma estrela rica em ferro, que é o elemento mais estável. Então você começa agora a ter essa força que empurra de dentro para fora, começa a ser enfraquecida, porque você não tem mais tanta... A pressão dessa panela de pressão, que nós chamamos de estrela, acaba diminuindo. Então a matéria de fora começa agora a implodir para dentro e começa a reaquecer a região interna do buraco. E aí novas reações começam a acontecer, certo? E esse é um processo complexo, muito complexo. É mais uma daquelas transparências que podem consumir uma vida de pesquisa, certo? Mas o importante para os nossos propósitos aqui, que é uma palestra de divulgação, dizer o seguinte para vocês: se a massa dessa estrela estiver acima de um certo limite, o final da estrela é catastrófico, acaba com uma explosão catastrófica que nós chamamos, que é chamada de supernova. Então o que eu vou mostrar agora para vocês é uma animação. Começa com uma animação dessa explosão da estrela e depois ela dissolve essa animação numa observação real que eu acho que o Chandra ou o Hubble ele fez. Vamos ver aqui, eu devo ter a referência. Bom, esse aqui é o estágio final das estrelas. Aqui você tem um núcleo aqui no centro, e a região externa da estrela, nas situações finais, a temperatura no centro da estrela aumenta muito, ela começa a ejetar as camadas externas. Essa é a camada externa aqui, certo? Então, formando uma vermelha gigante. E aí, no final, você tem essa explosão, que nós chamamos de supernova. Vamos ver, aqui a estrela é o núcleo, aquele núcleo que eu mostrei para vocês. É uma animação, não se esqueçam disso, com uma explosão, ejeção de muita matéria.
e agora ela vai dissolver numa imagem que realmente é observada pelo Chandra, que é um satélite que observa em raio-x. Essa é uma observação real. Certo? Muito bem, obviamente vocês estão vendo que essa explosão ejeta um monte de matéria que estava lá naquele centro, naquele núcleo quente. Mas sobra alguma coisa no centro ou tudo é expelido? Bom, isso aqui tem um tamanho, isso aconteceu numa região há 10 mil anos-luz. Então, você sabe que um ano-luz é uma unidade de distância, é o quanto que a luz caminha em um ano. Certo? 10 mil anos-luz quer dizer que a luz leva 10 mil anos para chegar até o ponto. Ok. E isso aconteceu há 300 anos mais ou menos, né? Então, o máximo que poderia ter aberto isso, o que é? 300 anos-luz. Mas como a matéria não é fóton, realmente ela vai abranger uma região menor que 300 anos-luz no céu. Então, abrange quanto? 10 anos-luz. O que mostra que essa matéria toda era muito relativística, com uma velocidade não a da luz, mas comparável à da luz de alguma maneira. Essas explosões são realmente catastróficas. Mas a pergunta aqui agora importante para a gente é o que sobra no centro. Nem tudo é ejetado. O que acontece é que se a estrela ela tem uma massa acima de um certo valor, algumas dezenas de massas solares deve ser importante, o valor exato vai depender da estrela, ainda é tema de pesquisa. O que sobra no centro é um buraco negro. Ok? Aquela região compacta de onde informação não consegue escapar. Então, buracos negros são produtos de estrelas mortas, quando a massa dessa estrela é muito alta, depois da supernova, ou seja, dessa explosão acontecer. Ok? E de fato, eu vou mostrar, eu acho que a próxima transparência agora, um buraco negro típico. Um buraco negro típico, como esse que eu mostrei aqui, vai dar origem a um buraco negro que de algumas massas solares, 10 massas solares, 20 massas solares, não é? Esse é um buraco negro. E se estiver passando alguma estrela por perto, você vai ter um sistema binário, o buraco negro e a estrela formando um sistema binário, orbitando esse sistema binário ao redor do centro de massa, né, do sistema. Então o que eu vou mostrar agora, eu acho que na próxima transparência, é justamente isso, uma estrela típica. Não. Um buraco negro típico, certo? Um buraco negro de alguma massa solares são conhecidas aqui na nossa galáxia. Nossa galáxia chama-se Via Láctea, não sei se todos vocês sabem, certo? A Via Láctea é aquela estrela, aquela faixa de estrelas que vocês veem à noite, numa noite estrelada e longe de São Paulo, quando você pode ver alguma coisa no céu. São estrelas que formam a nossa Via Láctea, que é uma estrela espiral, certo? Esta em particular aqui, bom, primeiro preciso fazer rodar, certo? É um buraco negro típico. Nessa galáxia. Então agora é um zoom feito, indo na direção de onde se acredita ver esse sistema binário. E eu já vou explicar como que a gente consegue inferir a existência de um buraco negro lá. Aqui nós temos a estrela, uma estrela grande, normal, uma estrela de certa massa. E aqui no centro desse sistema nós temos um buraco negro. Então, mas afinal de contas, se o buraco negro chama-se buraco negro, como que a gente vê uma coisa tão luminosa daqui? Certo? Vocês estão vendo que estão rodando um ao redor do outro. O fato é que buracos negros, por mais paradoxal que pareça, estão associados com com eventos muito luminosos no céu. Em que sentido? Quando você tem um sistema, justamente porque um buraco ele é negro, para você observar um buraco negro, você não observa ele diretamente. Você observa o buraco negro através do estrago que ele faz nas imediações. É como um tornado, certo? Você não vê o vento. Você vê o estrago que ele faz nas imediações. Então, os melhores candidatos que nós temos a buracos negros são aqueles que conseguem estar perto de alguma coisa luminosa, influenciando essa coisa luminosa. E essa estrela muito luminosa, que nós obviamente observamos, a partir do comportamento dessa estrela, a gente consegue inferir o que tem lá perturbando a estrela. Então, o que nós observamos nesse sistema aqui? A gente observa um ponto do céu que ele emite muito numa frequência, ondas eletromagnéticas, numa frequência do visível, que nós sabemos o Sol é visível, então o Sol emite ondas eletromagnéticas com uma energia
que consegue impressionar as nossas retinas, é por isso que a gente consegue observar o Sol, mas também emite junto, vem em raio-x. Vem junto, tem uma banda de ondas eletromagnéticas no observável, que é associado com a estrela, e uma outra banda no raio-x, que a gente não consegue observar com a nossa retina, mas que equipamentos ou que detetores de raio-x conseguem observar. Então, a explicação que acontece, a explicação para esse fenômeno é: matéria ordinária da estrela, ela começa a cair na direção do buraco negro, num poço de potencial que é mais profundo, porque o buraco negro ele é mais compacto. Ele tinha antes uma certa energia potencial, acaba com uma energia potencial menor. Por conservação de energia, essa energia perdida tem que ir para algum lugar, vai para a energia cinética. E essa energia cinética, por colisões, se transforma em energia térmica. Essa energia térmica, basicamente, é a luz. Isso aqui que nós estamos vendo é um chamado disco de acreção, que é a matéria que está sendo canibalizada pela estrela, que é hiperquente e acaba emitindo o raio-x que nós observamos. Então, o buraco negro a gente não está observando, mas está aqui no centro. Tá bom? E o fato é que esse tipo de sistema nos dá um dos dois melhores candidatos. Esse é um sistema que oferece excelentes candidatos a buracos negros. Observar diretamente um buraco negro seria observar uma região, seria como se... o que a gente precisa para dizer que a gente observou diretamente um buraco negro? A gente precisa observar desaparecimento explícito de energia. Certo? Se você tem uma região no espaço que você não está olhando, você vê uma estrela que está indo, depois ela desaparece, bom, então você observou diretamente um buraco negro. Certo? Mas a gente nunca observou isso até o momento. Então o que a gente tem são sempre evidências indiretas. Essa é uma delas. Está entre as duas melhores categorias de evidências indiretas que favorecem a existência de buracos negros. Quero enfatizar que nós até hoje nunca observamos um buraco negro diretamente, e eu tenho quase certeza que na geração de vocês, eu espero que na minha também, a gente ainda veja notícias no jornal dizendo que foi observado diretamente um buraco negro. Ok? Estamos num momento muito especial nesse sentido. Mas qual é a outra categoria? A outra categoria são buracos negros supergigantes. Hoje é consenso dentro da astrofísica que o centro de galáxias, que tem uma certa massa nesse bojo, que é aquela região redondinha no centro da galáxia, se ela tiver uma certa massa mínima, ela tipicamente terá no seu centro um buraco negro supergigante, que poderá ter milhões ou bilhões de massas solares. Bom, se uma galáxia tem umas centenas de bilhões de massas solares, falar que uma galáxia tem 1 bilhão de massas solares, significa dizer que uma massa não desprezível da galáxia está em forma de buracos negros. Por isso é definitivamente impossível hoje em dia a gente falar de astrofísica sem contemplar esses objetos, por mais exóticos que eles sejam. E o que nós vamos fazer hoje é justamente fazer uma jornada na direção de um desses buracos negros supergigantes, que é o buraco negro que habita o centro da nossa galáxia, que tem 3,6 milhões de massas solares. Ok? Muito bem. Então vamos iniciar essa jornada. Não. Bom, esse aqui é um outro daqueles filmes que eu tenho dificuldade de rodar, mas que eu vou conseguir, que mostra, é uma simulação, uma ilustração, só para vocês terem em mente do que nós estamos falando, certo? Mostra a nossa galáxia, vocês sabem que o buraco negro que nós vamos visitar está no centro da galáxia, e ele só vai apontar para onde nós estamos, onde está o Sol nessa galáxia toda. O Sol está numa região relativamente modesta, a 2/3 da extremidade do halo, tá bom? Então vamos ver aqui, só para vocês terem uma sensação. Eu preciso aprender a lidar melhor com esses filmes, né? Espero que, se eu disser para vocês que na época em que eu aprendi a computação quase eu usava cartão, espero que vocês me perdoem por isso. Braços negros típicos. Ok. Essa é a nossa galáxia, que é uma galáxia espiral típica. Nós estamos mergulhando agora na direção do Sol. A gente vai aqui para o centro da galáxia. E então vamos sair de uma estrela, das imediações de uma estrela, que é o Sol. A Terra é o terceiro planeta mais interno ao Sol. E vamos na direção do centro da galáxia. Bom, então
Então, vamos enfrentar os problemas. O primeiro problema importante é o problema da distância. A distância entre Terra e Sol, a distância é medida em unidades astronômicas, e por definição, uma unidade astronômica é essa distância que contempla a distância entre o Sol e a Terra. Tá? Qual a distância, então? Bom, vocês sabem que a luz para sair do Sol e chegar na Terra leva 8 minutos. Então, se o Sol agora ele desaparecer, ainda vamos ver a luz do Sol por 8 minutos, certo? Se não fosse noite. Bom, a distância entre a Terra e o centro da galáxia é de 2 bilhões de unidades astronômicas. Então, para vocês terem uma ideia de quão distante é isso, a luz leva 30 mil anos para chegar ao centro da galáxia. E a relatividade nos diz o seguinte, que é impossível você ganhar numa corrida de um fóton, de um raio de luz. Bom, isso já é bastante desanimador, porque a primeira sensação que você tem é que a relatividade te coloca um vínculo de que você tem que resistir 30 mil anos para poder ver o centro da galáxia, certo? O que não é fácil. Mas a mesma relatividade que coloca esse problema, ela traz a solução. E qual é a solução? A solução é que se você tiver... Para um foguete parado, tudo bem, essa distância é de 2 bilhões de unidades astronômicas. Mas se você tiver numa velocidade suficientemente alta, essa distância pode contrair tanto quanto você queira do ponto de vista dos astronautas. A relatividade diz que, para um astronauta em movimento, o tempo dele dilata em relação a quem está na Terra. E também diz que a distância contrai com relação a quem está parado na Terra. Então, qual é a ideia? A ideia é que se a gente conseguir colocar o nosso foguete numa velocidade alta o suficiente, essa distância vai diminuir o suficiente para que a gente possa chegar no centro da galáxia no tempo de nossas vidas. Quando tem que ser isso? Bom, para dar uma ideia para vocês, se a velocidade for de 1 bilhão, 79 milhões, 252.838 km por hora, então o tempo de viagem para o astronauta se reduz para aproximadamente 4 anos de ida e 4 anos de volta, 8 anos, o que é bastante razoável de ser tolerado. Ok? Muito bem, então o problema está resolvido. Certo? Nosso problema simplesmente se reduz a encontrar este foguete. Certo? Vocês estão achando a graça porque vocês provavelmente são alunos de primeiro ano, porque é assim que funciona a coisa. Você pega um problema complicado, certo? E reduz para um outro problema complicado. Muito bem, mas como vocês estão rindo, vocês têm muita razão, porque também a relatividade nos diz que isso é muito difícil. Por causa da famosa fórmula, energia igual a mc2, dividido por esse fator aqui, que diz o quanto que a massa de um corpo, quanto que essa massa, ela se parece para um observador que está parado. Então, se eu coloco um foguete, digamos, de 1 tonelada, mas se eu quiser acelerar ele até essa velocidade altíssima, isso aqui é a velocidade da luz, e essa é a velocidade dele, esse fator aqui se aproxima de zero, esse fator aumenta muito, significa que para mim que estou parado, esse foguete ele tem uma energia muito maior do que 1 tonelada vezes c ao quadrado. Ele tem 1 tonelada vezes c ao quadrado dividido por um fator que é quase zero. Portanto, aumenta muito esse resultado. Então, para vocês terem uma ideia, para aquela velocidade que nós falamos, é assim, nós precisamos, para cada pobre quilo do foguete, 7,5 toneladas de combustível. Ideal. É aquele combustível que você transforma toda a massa em energia. Certo? Então a primeira coisa a fazer é pegar um jockey, eu acho, como astronauta, certo? Bastante leve, o que deve poupar alguma coisa aqui. Mas mais do que isso, essa energia não pode estar dentro do foguete. Porque senão você não vai conseguir, sabe? Para cada quilo que está dentro do foguete, eu preciso de mais 7,5 toneladas desse combustível ideal. Então a ideia é o seguinte, você tem esse foguete, você tem estações, certo? Com esses combustíveis ideais. E aí, à medida que o foguete vai passando por essas estações, ele vai usando esse combustível ideal e vai aumentando a velocidade até chegar a essa velocidade. Não é fácil, mas em princípio não há nada que proíba fisicamente isso. O que é muito interessante, né? Porque existe uma coisa em física que é o impossível. Você ganhar de um raio de luz numa corrida, isso é impossível, segundo a relatividade. Todos os experimentos confirmam isso. Isso não é muito difícil, é impossível. Uma outra coisa é muito difícil, mas possível. Tá? E existem coisas que antigamente pareciam impossíveis, que hoje são possíveis. Mas as coisas que eram impossíveis continuam impossíveis.
Muito bem, então, em princípio temos o nosso foguete, em princípio a gente construiu esse foguete e nós estamos agora apontando na direção do centro da galáxia, com essa velocidade tremenda. Um dos efeitos, então, que nós vamos ver, se a gente olhar da cabine, olhando na direção do movimento, é que aquelas estrelas que para nós, no foguete em repouso, pareciam estar homogeneamente distribuídas no globo celeste, não estão mais. À medida que a velocidade vai aumentando, essas estrelas todas, nós estamos indo nessa direção, elas vão parecendo como se elas estivessem se dirigindo para frente, num funil. Então uma estrela que quando eu estou parado estava aqui em cima, quando eu estou numa velocidade muito alta, ela se parece mais à frente para mim. E assim por diante. Então um verdadeiro exibicionismo relativístico, né? Todas as estrelas querendo aparecer para você que está indo naquela direção. Então todas elas tendem para o centro. Então vocês estão vendo, então, por exemplo, que aqui foi mapeado. Essa aqui está aqui, mas essa aqui já está aqui. Essa aqui já está por aqui em algum lugar e assim por diante. Ok? Então esse é um dos efeitos. O outro efeito é um pouco mais fácil de vocês entenderem. Esse efeito anterior não é nada trivial. Esse efeito é um pouco mais fácil. Espero que ninguém tenha problemas de enjoo. Muito bem. Digamos que agora quando você está olhando para o centro da galáxia, o centro da galáxia ela esteja com algum tipo de rotação. Certo? Muito bem. O problema é que como você agora vai conseguir, em 4 anos, chegar no centro da galáxia, que tem 30 mil anos-luz, aproximadamente, isso implica no seguinte, que quando você anda na direção do centro da galáxia, tudo parece em fast forward, acelerado. Então é como se você conseguisse, se você quiser ver o tempo de vida da galáxia, digamos, o que vai acontecer nos próximos 30 mil anos na galáxia, condensar tudo isso em 4 anos, pega esse foguete, vá naquela direção e você condensa a história dela em 4 anos. Coisas da relatividade. Tá? O que é relativamente trivial do ponto de vista de relatividade, do ponto de vista das consequências da relatividade, mas que não deixa de ser chocante a cada vez que eu repito isso. Você quer saber como vai ser o futuro da galáxia nos próximos 30 mil anos, você simplesmente entra no foguete a alta velocidade e você consegue condensar essa história em 4 anos. Ou em 2 anos, ou em 1 ano, ou seja, em quantos anos for, dependendo qual a velocidade do seu foguete. Tá? Bom, agora a gente se aproxima depois próximo desses 4 anos, né? E o que nós vamos ver? Esse aqui é bem o centro da galáxia. Isso aqui, gente, eu acho que eu sempre repito isso nesse meu seminário. Isso aqui não é uma simulação. Isso aqui é uma observação direta. Certo? Uma observação direta. O que vocês estão vendo aqui são estrelas orbitando esse centro, esse vermelhinho aqui, esse ponto central aqui. Só o ponto central, obviamente, foi colocado à mão, né? O que nós estamos vendo aqui são estrelas orbitando nada, porque a gente não vê nada no centro. Só que a partir da órbita dessas estrelas, a gente pode inferir quanta massa existe aqui no centro. Certo? Quão condensado está essa massa, a gente pode inferir por causa dessa estrela aqui, ó. Essa estrela passou a 17 horas-luz desse ponto central. 17 horas-luz é mais ou menos a distância entre o Sol e Plutão 3 vezes. Entre Sol e Plutão 3 vezes, nessa região, nós temos uma única estrela, que é o Sol. Certo? Um solzinho lá, uma massa solar, mais umas estrelinhas que não contam nada, porque o Sol é tão macio. Nesta região central aqui, está condensado, e a gente não vê nada, está condensado, e a gente infere, como eu disse, devido à órbita dessas estrelas, 3,6 milhões de massas solares. 3,6 milhões de massas solares concentradas numa região que você não observa. Isso basicamente significa o seguinte. Isso basicamente significa que, se você abre o seu manual preferido de relatividade geral, a única explicação mais conservadora do que está acontecendo é que existe um buraco negro lá no centro. Um buraco negro com 3,6 massas solares. Bom, quando a gente se aproxima um pouco mais do buraco, a gente vai ver... Esse é um zoom, esse é o centro esse é o centro da nossa galáxia, da Via Láctea. Isso sim é uma animação. O que a gente veria seria um disco de acreção, matéria orbitando essa região central, e cada vez que cai um naco de matéria, explosões acontecendo. Certo? Aqui no centro está o buraco negro está aqui no centro. Tipicamente, quando algo massivo entra no buraco, você vai ter como se fossem explosões, ou emissão
relativísticos de matéria, preferencialmente na direção do eixo de rotação. Bom, um outro efeito que a gente veria, se a gente se aproxima ainda mais do buraco, é o seguinte: se a gente está aqui e tem um buraco, a gente está observando o fundo, o globo celeste, e passa entre nós e o globo celeste uma estrela, ou então se você está contornando essa estrela, novamente. Se nós estamos contemplando o globo, as estrelas no céu, e entre nós e essas estrelas passam em alguma região, nas proximidades, um buraco negro, esse buraco negro ele distorce tanto o espaço-tempo que aquilo que a gente veria seria a distorção dos raios de luz das estrelas que estão vindo, dos raios de luz que estão vindo de trás, emitidos pelas estrelas, distorcidos dessa maneira. Então, certamente, se a gente se aproxima muito daquele buraco negro no centro da galáxia, a gente vai ver uma distorção do globo celeste, ou seja, uma distorção dos raios de luz emitidos pelas estrelas, das estrelas que estão no fundo. Se a gente agora para o nosso foguete muito próximo desse buraco negro no centro da galáxia, a gente vai observar um fenômeno fantástico, ou observar o que a gente deve observar, porque isso é uma predição da teoria, uma teoria chamada gravitação semiclássica, que é uma teoria bastante conservadora, que responde à minha pergunta inicial do seminário, que é: buracos negros, eles não só podem absorver matéria, mas devido a efeitos quânticos, e eu lembro a vocês que a relatividade geral ela não contempla a mecânica quântica, ainda falta uma teoria de gravitação quântica consistente, mas essa teoria de gravitação semiclássica consegue, de maneira conservadora, implementar alguns ingredientes da mecânica quântica na gravitação, e o resultado é que buracos negros eles devem criar flutuações do vácuo quântico nas imediações, de forma que observadores distantes do buraco negro, parados, vejam energia, partículas elementares saindo do buraco. E como consequência o buraco diminui de tamanho. Essa é a famosa radiação Hawking. E a radiação Hawking, ela disparou um outro efeito, um efeito fantástico também, na minha opinião, o efeito Unruh, que, traduzido nesse contexto, diz o seguinte: apesar de observadores muito próximos do buraco acabarem queimados a uma temperatura que vai depender de quão próximo ele está do buraco, temperatura essa de partículas formada pelas partículas elementares que são emitidas pelo buraco, porque além de emitir partículas, emite termicamente. Se você solta esse observador e ele cai livre no buraco negro, muito próximo do buraco, ele não vê partícula nenhuma. Então isso mostra que o conceito de partícula elementar é intrinsecamente dependente do observador. Ok? Isso parece esquisito, mas eu afirmo a você que esta minha afirmação é mais sólida do que a existência de buracos negros. Por quê? Porque ela é essencial para garantir a consistência da teoria quântica de campos, livres, para quem conhece um pouco de teoria quântica de campos, e nós já sabemos que teoria quântica de campos com interações, que é muito mais complicado, tem sido repetidamente testada nos nossos aceleradores de partículas e confirmada. Muito bem, não vou entrar em mais detalhes sobre isso. Vamos em frente. Bom, finalmente, digamos que aquele nosso astronauta corajoso, ele se deixa cair dentro do buraco negro, porque a curiosidade dele é maior do que, digamos, o seu instinto de sobrevivência. O que nós veríamos? À medida que esse astronauta ele vai caindo no buraco, nós veríamos a imagem de três coisas fundamentalmente. Primeiro, ele sentiria uma força, um efeito espaguete, ele ficaria espichado na direção do buraco, que é bastante desconfortável. Segunda coisa, nós veríamos, isso claro, enquanto a gente pode ver ele, portanto antes de ele entrar no horizonte de eventos, porque depois a gente não consegue ver mais nada, né? Depois nós veríamos a luz dele ficar cada vez mais avermelhada, e cada vez mais tênue também. Então no final, um pouquinho antes dele entrar no buraco, nós veríamos ele cada vez mais avermelhado, 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 até que no final a gente veria ele desaparecendo diante dos nossos olhos. Para a gente ele desapareceu, mas para ele mesmo ele está caindo dentro do buraco. Em poucos instantes ele será esmigalhado pela singularidade no centro do buraco negro. Certo? Esse problema de entender por que a descrição do ponto de vista do observador no infinito é tão diferente do ponto de vista em relação àquele que está caindo no buraco, atrasou
o desenvolvimento da teoria de buracos negros, eu diria de maneira conservadora, por 40 anos talvez. Pelo menos 35 anos. Por pelo menos 35 anos. E esse é o céu que esse nosso astronauta, ele veria um segundo antes dele entrar dentro do horizonte. Se ele olha para o céu, ele está caindo, digamos, eu estou caindo aqui, um segundo antes de entrar no buraco negro, passar pelo horizonte, eu olho para cima. Eu não vejo estrelas em nenhum lugar, vejo todas as estrelas aqui concentradas no centro, da minha visada, porque basicamente o espaço-tempo é tão distorcido que eu não vejo mais a luz das estrelas vindo de lá, mas a distorcida eu vejo elas todas aqui em cima. E essas são predições conservadoras da relatividade geral, viu? São tão conservadoras quanto aquilo que faz o nosso GPS funcionar. O GPS que vocês têm no carro funciona devido às equações da relatividade geral. Certo? As mesmas equações da relatividade geral, especial e geral. As mesmas, no mesmo grau, digamos, de hierarquia de conservadorismo, permite nós fazermos essas predições. Por isso são hiper seguras. Finalmente, se a gente quiser voltar para a Terra e nós não temos suficiente energia no nosso foguete para voltarmos à Terra, se o buraco estiver rodando, e tipicamente os buracos rodam, porque há uma conservação de momento angular, para aqueles alunos, digamos, do primeiro ano, conservação de momento angular é básica, é quase uma conservação de momento de rotação. Se a estrela tem alguma rotação, e ele diminui de tamanho mantendo a massa, a tendência é ele aumentar cada vez mais a rotação, efeito bailarina. Então, buracos negros são, digamos, se eles conservam boa parte da massa, e eles começam a contrair, começam a rodar cada vez mais rápido, tipicamente buracos negros têm bastante rotação. Então, existe uma maneira inteligente de usar essa rotação, extrair a energia de rotação do buraco negro, só energia de rotação, classicamente, sem falar de mecânica quântica, e usar ela para fazer o foguete voltar para a Terra. Certo? Então, nós temos... É muito difícil a gente chegar... A gente precisa de um foguete muito energético, então, pelo menos na volta, a gente pode usar esse efeito do buraco negro para facilitar a nossa vida. É claro que nesse processo, a aceleração pode ser bastante desagradável para você, né, na volta, o que iria te matar por efeito de aceleração. Mas nesse seminário isso é só um detalhe. E finalmente, então, estamos de volta à Terra. 4 anos de ida, 4 anos de volta, 8 anos depois, mas com um preço sério a pagar, né? As pessoas que nós gostávamos, que deixamos na Terra e que nós gostaríamos de contar as nossas histórias, já não vivem mais, porque aquela viagem que para nós levou 8 anos, levaria para os observadores terráqueos aqui algo como 60 mil anos. Eu digo 60 mil anos porque a velocidade do foguete é tão próxima da luz que, do ponto de vista do terráqueo, esse foguete ele praticamente leva 30 mil anos, tanto quanto um raio de luz para chegar no centro. E mais 30 mil anos para voltar, tirando aí 1 ou 2 dias que você tenha ficado lá. Então, do ponto de vista... do ponto de vista dos terráqueos, então levou 60 mil anos mais alguns dias, poucos dias, certo? Então, isso é algo a ser considerado no caso de vocês terem vínculos fortes com pessoas na Terra. Para quem quiser mais detalhes, esse é um livro de divulgação que foi escrito com um colega da USP de São Carlos, Daniel Vanzella. É um livro pequeno, bastante compacto, obviamente para não relativistas, para quem quiser estar informado sobre buracos negros de uma maneira simples e que não foram relativistas. Se foram relativistas, eu posso sugerir livros mais completos, ok? Eu agradeço muito a vocês a presença aqui, espero que tenham gostado.